E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás chineses e secais com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Shunshi, o assassino número 1 dos tempos modernos, o rei demoníaco. Porém um dia ele acabou cercado e quando estava prestes a ser morto uma explosão acontece. Logo após isso ele acorda em outro local e com isso ele percebe que não morreu, porém agora ele está em outro corpo e logo as memórias do dono original começam a vir à sua mente, onde agora ele é o terceiro filho da sua família e herdeiro da terceira geração. Seu terceiro tio foi um grande general, porém um dia ele foi emboscado. Como resultado ele ficou debilitado. Após isso sua família decaiu. Após descobrir tudo isso Shunshi fica feliz, pois como ele renasceu mesmo estando neste novo corpo ele pode começar a trilhar um novo caminho para o topo novamente. O antigo dono do corpo não tinha objetivo em sua vida, com isso ele era apenas um vagabundo e ele também era muito fraco, o tipo de pessoa que Shunshi mais odiava, e logo ele descobre que seu casamento com a princesa foi cancelado, mas ele não se importa com isso, só fica um pouco chateado por ter renascido nessa família, nesse herdeiro fraco e sem valor, pois ele era o assassino número 1, mas ele está decidido que vai voltar ao topo como um assassino novamente. Pouco tempo depois ele vai falar com seu terceiro tio, pedindo para ele acolher ele, pois assim ele poderia se tornar da segunda geração. Inicialmente seu tio não aceita, mas após Shunshi falar que pode curá-lo para que ele possa se vingar, seu tio aceita a oferta, mas antes Shunshi tem que encontrar uma pessoa forte para ensiná-lo os poderes desse mundo. E agora Shunshi, o maior assassino dos tempos modernos, vai iniciar uma nova jornada neste novo mundo, em busca de poder e com isso recuperar os títulos da sua família, para que ele possa chegar ao pico de poder deste mundo. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Yusong, um poderoso guerreiro que estava em meio de uma guerra, porém como eles estavam perdendo Yusong vai falar com seus chefes, mas eles apenas mandam Yusong ir para a frente do campo de batalha que eles vão vencer, porém ele apenas serviu de despacho para que eles pudessem fugir, e mesmo tentando um ataque surpresa eles são massacrados facilmente. Com isso ele foi enganado pela aliança Morin para eles sobreviverem. Quando ele era criança seu pai falava que o esforço nunca ia trair ele, onde ele não devia esperar por milagres, mas sim ficar tentando novamente. Com isso Yusong passou toda sua vida treinando o máximo que podia, mas ele acreditava que seu pai estava errado, pois ele se esforçou até cair de dor, porém no final ele apenas foi traído e deixado para a morte, e pouco tempo depois ele é atingido e morto. Mas logo após isso uma mensagem aparece falando que o mundo para onde ele vai, ele pode avançar com base no trabalho árduo e no número de missões que cumprir. Bem-vindo ao Morin Online. Após isso a criação de personagem é iniciada. Como um erro aconteceu, o personagem foi criado com base nas memórias do jogador. Após isso Yusong acorda em outro local, onde ele se depara com seu pai. Pouco tempo depois ele descobre que voltou para quando era criança em um mundo refeito pelo sistema de acordo com suas memórias, e agora Yusong vai começar do início novamente com todas suas memórias da sua outra vida, e com a ajuda do sistema ele está decidido que vai mudar tudo e consertar todos seus erros, e também ficar muito mais forte, pois esse mundo diferente do seus esforços fazem valer a pena. Agora nesse próximo mangá a história segue com o aparecimento de um novo mundo conhecido como jogo. Com isso os jogadores começaram a entrar nesse mundo para lutar contra monstros e aumentar suas habilidades, e ao mesmo tempo eles ganhavam itens que podiam ser levados para o mundo real. Porém um dia eles se depararam com um grande desastre, vários monstros começaram a aparecer no mundo real, e rapidamente todos os humanos começaram a ser dizimados, e a guerra entre monstros e humanos nunca acabava, e aos poucos os monstros começaram a dominar todas as cidades, e poucos sobreviventes ainda estavam lutando na última cidade, e eles eram a última esperança da humanidade. E o guerreiro mais poderoso decide sacrificar sua vida para matar o demônio final, e com isso o último imortal da raça humana caiu, e a guerra entre humanos e monstros termina com a derrota da raça humana. Porém o protagonista, conhecido como Qinshan, o jogador que matou o demônio final, ganhou uma chance de reviver, e após alguns eventos ele acaba se encontrando com um monstro que tenta matar ele, mas como ele estava com uma arma ele consegue derrotá-lo. Com isso ele descobre que está dentro do mundo do jogo, porém quando ele tenta acessar o sistema não tem respostas, e logo ele acaba descobrindo que renasceu 10 anos atrás, e com isso aparece uma mensagem do sistema falando que sua fuga do apocalipse foi bem sucedida e ele acabou tendo uma redefinição da sua identidade, e agora ele é apenas um soldado do exército de vanguarda, e ele também ganhou do sistema o poder do deus da guerra. Como esse seu novo corpo é muito mais fraco do que seu antigo, ele tem dificuldade para derrotar o monstro fraco,
fraco, mas com todo o seu conhecimento das suas batalhas, ele consegue matar o monstro, e agora ele vai iniciar uma nova aventura determinado a mudar o destino antes que o mundo caia na destruição dos monstros novamente. Porém não será uma tarefa fácil, pois a causa do apocalipse não era tão simples quanto parecia. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Zamchuan, que era apenas um bibliotecário, mas um dia ele acabou renascendo após morrer em um incêndio. Com isso veio parar em outro mundo. Neste novo mundo os artistas marciais são altamente respeitados, porém ele acabou virando um professor lixo, que estava prestes a perder seu trabalho, se ele não conseguir recrutar um aluno novo, mas ninguém queria ser aluno dele por ser fraco. Por causa disso também seus acessos à biblioteca era bloqueado, pois neste mundo aquele que é fraco é um pecado e a única saída é se tornar forte. Mesmo tentando ao máximo conseguir um novo aluno, ele sempre falhava. Por sorte, após enganar uma garota, ele consegue recrutar ela como uma de suas alunas. Com isso ele não precisa mais se preocupar em ser expulso. Pouco tempo depois ele acaba desmaiando e indo parar em outro local. E logo ele percebe que veio parar na frente da biblioteca do Caminho Celestial. Quando ele entra nessa biblioteca ele descobre que ela é enorme, muito maior do que a que ele trabalhava. Porém quando ele tenta pegar um livro ele não consegue, pois os livros não são físicos, mas após alguns eventos ele descobre que os livros são criados com defeitos de qualquer coisa que ele tenha visto, ficando tudo na sua mente para ele usar quando quiser. Após descobrir isso, Zamchuan vai iniciar uma nova jornada neste mundo de artes marciais onde os mais fortes estão acima de todos, e com a ajuda dessa biblioteca ele vai ficar muito mais forte para que possa ensinar a seus alunos e ser respeitado, e também ter que enfrentar poderosos inimigos que acabam subestimando sua força. Por fim ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Zulfan, que é bastante fã de um filme, e como estavam fazendo cópias sobre esse filme, ele não gostava e falava que estavam copiando o original. Por causa disso ele é expulso da sala do cinema. Logo após isso ele se encontra com uma mulher, e ele acaba falando várias coisas sobre a obra original para ela, onde os príncipes estavam obedecendo a uma hierarquia de poder, e se fosse ele no lugar dos príncipes ele mudaria tudo isso. Após a mulher escutar tudo, ela fala que vai dar uma oportunidade para ele, e após isso eles são transportados para outro local, e ela fala que agora eles estão no mundo imperial de deuses e dragões. Ela também fala que o apocalipse está se aproximando, e para combater isso todos os imortais estão se juntando no reino dos deuses para decidir quem vai se tornar os novos deuses. E por causa disso o clã dos dragões está à beira da destruição, e para mudar esse destino somente com ajuda externa. Com isso Zulfan foi escolhido para lutar contra o destino como o próximo rei dragão, e ela acaba se revelando ser o primeiro dragão. E como ela não conseguiu lutar contra os deuses, ela vai colocar o último vestígio da sua alma de dragão no corpo dele para transformá-lo em um dragão. Após esses eventos ele acorda agora como o atual rei dragão da China, e agora com a ajuda do primeiro dragão que reside em seu corpo ela dá para ele várias habilidades novas para que possa passar por vários desafios difíceis que esperam ele. Com isso Zulfan, um dos maiores fãs dessa obra, vai ter que usar todo o seu conhecimento para que possa lutar contra os deuses, e com isso mudar o destino para que o clã dos dragões não seja destruído completamente.